Querido, nós vamos falar hoje de um tema que, na verdade, a gente esquece dele. A gente vai tocando a nossa caminhada cristã e é como se fosse muito em nossa vida. Exemplo, não agradecemos pelos nossos pés, mas são eles que nos levam de lá para cá, de cá para lá. Dificilmente vamos agradecer pelo fato de enxergarmos. É como se aquilo que eu tenho e o que eu já percebo ter vai perdendo o valor por nós tratarmos como algo comum. Sem que eu seja. E eu só sei a importância. Perco. Só quando eu perco. E o tema que vamos abordar é extremamente importante e deveria ser objeto de reflexões nossas diariamente. Porque resumimos e limitamos a salvação simplesmente pelo fato de que num dia de culto, ao final dele, ou próximo ao final, houve um apelo, e eu, do lugar em que eu me encontrava, ora, depois de muitos e muitos outros anos, nós, em determinado momento da nossa caminhada, tomamos uma decisão, impulsionado por circunstâncias, e vamos à frente. A partir dali, o que nós passamos a entender é que somos salvos. Salvos sem que venhamos a viver na altura, na profundidade e na largura da importância deste presente que Deus nos dá. Então, como vamos falar de salvação para pessoas que aqui estão, e quem sabe para muitas outras que terão acesso através da internet ao que está sendo gravado, então estaremos falando de salvação para aqueles que não são salvos, para aqueles que são salvos e para aqueles que acreditam ser salvos. Então, nós vamos começar fazendo o que é importante, que é orar. Pedindo a Deus a iluminação do nosso pensamento, da palavra que já foi revelada, para que, ao final, possamos sair por estas portas, mas com, pisadas confiantes, pisadas firmes, com posição altiva, por compreender profundamente, ou pelo menos termos um contato básico do que é a salvação. Oremos. Senhor Jesus, Deus Todo-Poderoso, único e suficiente Salvador das nossas vidas, Senhor absoluto sobre todos e sobre tudo, nós nos rendemos a Ti. E abrimos os nossos corações para aquilo que o Espírito Santo deseja revelar
neste encontro da Escola do Avivamento. Fala conosco, Senhor, de forma poderosa. Essa é a nossa oração neste momento, em nome de Jesus. Amém? Amém, né? Nós vamos começar trazendo a vocês algumas informações. Nós não pretendemos que esse seja um encontro de profundidade teológica, até porque não há tempo suficiente para isso, mas eu costumo dizer, aprendi com um professor no curso de teologia, faça algo para o reino com gosto de quero mais. Quero mais para você, buscar mais. Quero mais para aqueles que vão te ouvir. Para que algo incendeie os nossos corações e a gente possa assim dizer, vou buscar mais, na minha intimidade. Mas vamos lá, entenda. No Antigo Testamento, que foi escrito no hebraico, a palavra utilizada para o tema, e o tema é soteriologia. Nome feio. Que eu não indico que vocês coloquem filho nenhum, nem dê palpite. Bianca, mas está uma sugestão. Né? Se for menina, fica legal. Então, estudando a doutrina da salvação, no Antigo Testamento, no hebraico, encontramos uma palavra, yasha, e esta palavra significa liberdade ou libertar daquilo que prende. Libertar, e há também se encontra a palavra resgatar. Já no Novo Testamento, que foi escrito no grego, nós vamos encontrar a expressão sozo, que tem as suas derivações soteria, e aí vem a soteriologia, e soter. Soteria significa salvação, soter, salvador. Então vejam que as próprias palavras originais já nos trazem a revelação de que nas escritas originais, inspirados, homens que viveram em tempos diferentes, já naquilo que registraram, eles vão tratar da importância da liberdade, da libertação, do resgate, mas faço um destaque, que as expressões soteria, salvação, soter, salvador, que são derivados de sozo, nos livros do Novo Testamento, o termo soteria aparece apenas em conexão com Cristo Salvador. Então, isso é importante a gente entender, né, para que, quem sabe, nasça no seu coração um desejo de se aprofundar, de buscar o original das palavras e compreendendo a extensão daquilo que nas Escrituras estão contidos. Biblicamente, a salvação é a obra completamente de Deus. Então, não é o que você faz, não é o que você é, não são as suas obras, por melhores que sejam, não é. Biblicamente, a salvação é uma obra completamente de Deus em todos os seus aspectos. Seguindo essa informação, na salvação,
bíblica, o homem é resgatado do seu estado de glória, pecado, perdão, para o estado de glória. Então, o homem, né, que está em trevas é trazido à luz. Então, o homem em estado de pecado, ele é levado ao estado de glória. É pela morte de Cristo que o pecador é redimido dos seus pecados. Seguindo ainda conceito, salvação não significa livramento apenas da condenação do inferno. Porque se nós tivéssemos essa percepção, né, bom amigo? A gente, como diz o outro, se o malandro soubesse da salvação para não ir para o inferno, ele buscaria a salvação até por malandragem. Não por conversão, né? Pelo resultado, pelo ganho, pelo que ele haveria de obter. Então, a salvação não é apenas livramento da condenação do inferno. Ela vai abarcar, quer dizer, ela é mais ampla, todos os atos do processo redentor e transformador por parte de Deus para com o homem e para com o mundo, quer dizer, a humanidade. Jesus é o único capaz de te conceder a redenção. Ainda dentro dessa conceituação, salvação significa obra de Deus realizada instantaneamente no pecador que a ele se entrega, perdoando-o e regenerando-o. Salvação. Salvação é resultado da redenção efetuada por Jesus. Redenção foi o meio que Deus se utilizou ou proveu para livrar o homem dos seus pecados. Salvação é usufruto, quer dizer, resultado, usufruto desse livramento. A salvação é processo. Ué, mas não falou que é imediato? Processo? Nós vamos ver. Salvação é processo através do qual Deus salva o homem do pecado e dos resultados do pecado. A Bíblia nos ensina que o salário do pecado é mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Então, a salvação é um processo pelo qual Deus salva os homens do pecado e dos resultados do pecado. É um processo completo, pelo qual o homem é liberto. Pelo qual o homem é liberto de tudo que poderia impedir de alcançar essa grandiosa dádiva. Vitor, não vou... Fica aqui, Vitor, finge que é sal, finge que não é sal. Não, não é isso não. É que o pastor tem um negócio bacana e eu não consigo abrir aqui, só deixar... já está aberto, né? Está vendo? Eu reclamei e aí Vitor me deu uma tramontina, não é isso? Obrigado, Vitor. Veja o que a Bíblia vai falar, e eu vou pincelar alguns versos, porque se nós fôssemos fazer uma pesquisa sobre Salvador, salvação, remissão, assim você tem um farto material, e eu te oriento a fazer isso. Você chegar em casa, no momento que você tira para fazer o seu estudo, no momento que você vai aprofundar o seu conhecimento, joga lá versos bíblicos sobre. Aí você bota a salvação, você coloca Salvador, você coloca perdão, tudo que está relacionado ao que eu vou falar aqui. Você vai ver a quantidade de versos bíblicos, e quando você consegue copiar e colar e colocar no Word, você vê que você tem um material de reflexão muito grande. Aí você vai clicar, quando você falar, colocar lá, né, versos bíblicos sobre, e você bota o tema. Aí você vai olhar que o Google traz uma série de respostas e você vai em Bíblia On. Fica fácil, né? O Ivan fala, o pai está on. Então, quem já ouviu, os homens que já ouviram
o Ivan falar isso, fica fácil. Na minha idade, é difícil, e às vezes eu tenho que parar para pensar o que é on, o que é off, entende? Porque é muita tecnologia e tem que saber de inglês também, né? Ligado, desligado, essas coisas. Mas, de qualquer maneira, o que nós temos, e eu vou citar alguns versos como introdução. E agora um pouco mais tenso, que o Wagner está aí olhando, avaliando. Enfim, é difícil. É muito difícil você falar quando o nosso diretor da escola, ele faz um olhar mais ou menos assim. Sabe, isso é difícil. Vamos lá. Lucas 9:10. Pois o Filho do Homem veio para buscar e salvar o que estava perdido. Você já ouviu reportagens que falam assim? Não é isso? O grupamento do Corpo de Bombeiro encontrou a pessoa que está perdida numa mata? Assim somos nós. Nós achamos que estamos indo na direção certa, e aí nos perdemos no ambiente que a gente já estava perdido, e a gente começa a ter um desespero na alma, porque a gente está andando, está caminhando, a situação, ela começa a escurecer. E aí você vai ficando mais preocupado, vai dando fome, você vai sentindo, sabe, a tua alma fica inquieta quando você está perdido. E em Atos dos Apóstolos, capítulo 16, verso 30 e 31, então levou-os para fora e perguntou. Aquele momento crucial da vida de uma pessoa, que ouve falar da salvação, que começa a perceber a importância de Cristo na vida de um homem, e ele vai lá, senhores, que devo fazer para ser salvo? Eles responderam, creia no Senhor Jesus, serão salvos você e sua casa. Romanos, Paulo já vai nos trazer em 10:9, se você confessar com a sua boca que Jesus é Senhor, crer em seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Então, existem duas coisas, eu preciso confessar e eu preciso crer. Crer é um ato muito mais além do que um sentimento, de uma emoção. Quando no apelo você vai à frente emocionado. Entende? Vai ter um retiro de jovens, não é isso? Vai vir agora, né? Aí você vai ver que em determinado momento, os jovens vão à frente, os jovens choram, os jovens se arrependem. Acaba o retiro, assim como acaba um culto. E nós continuamos vivendo, sabe aquela história? Como os nossos pais, vivendo da mesma forma, do mesmo modo. Efésios 2, 8 e 9, pois vocês são salvos pela graça. O que significa isso? Que não é merecimento, não é meritocracia, é pela graça, que resumidamente o pastor falou aqui, quando ele falou do fruto, não é isso? Ele disse, olha só, a graça, ele resumiu, favor e merecido, ponto. Entende? Então vocês são salvos pela graça, por meio da fé, isto não vem de vocês, é dom de Deus. Não por obras, para que ninguém se glorie. Eu me lembro que a gente, Roberto, acaba sendo levado a se gloriar. Quem nunca se gloriou pode estar à porta de se gloriar ou se gloriará. Não tem jeito. Nós somos humanos, nós somos falhos. E eu me lembro que, alguns anos atrás, nós fizemos um trabalho, e eu servi muitos anos na Polícia Civil, e como delegado nós comandamos uma operação, meu amigo, e nós apreendemos nessa operação 1 tonelada, 400 e alguma coisa de maconha, não sei tantos quanto de cocaína e várias entorpecentes. Quando a gente chega de volta da operação, né, não tem aquela coisa assim, né?
Você vai passando no meio dos policiais, sabe aquela coisa? Aí você vai se sentindo, Você acha que não? O ser humano tem essa necessidade. Aí a gente ia batendo de sala em sala, né? Aí eu falava assim, nós éramos do homicídio, apoiamos uma ação e pegamos isso. Aí eu brincava, né, quando eu falava com os colegas da entorpecente, quem é a entorpecente? Eu não vejo, cadê a entorpecente? Entende isso? Porque você não percebe, mas isso você está o quê? Se gloriando. Se gloriando. E nesse tempo, aí você pode perguntar assim, você já era convertido? Já. Então, querido, só estou mostrando a você que isso é do ser humano. E o texto vai dizer para que ninguém se glorie. Simples assim. Paulo escreveu a Timóteo, capítulo de número 1, verso 15, diz, esta palavra é fiel e digna de toda aceitação, que Cristo veio ao mundo para salvar os pecadores. Então, a salvação é o antídoto do pecado. Ok? Salvação, antídoto. Pecado, a doença. E muitas vezes eu me deixava levar quando estava na polícia. Já aposentei, já mudei meu pensamento. Hoje eu estou mais convertido, tá? Fica tranquilo. Mas eu falava assim mesmo, sabe, Ivan? Era mais ou menos assim, quando a gente estava num caso e eu prendia aquele cara difícil, que fugiu, que todo mundo queria e pedia, é isso? Aí eu falava para ele, porque eu lembrava de, né, Stallone e Cobra. Os mais antigos já viram isso? Não é isso? Os mais antigos. Jovem não conhece, vai lá. Hein? Não entrega não, né? E eu falava assim, para a minha equipe, ele é o mal, somos a cura. Parafraseando, né? Só para, enfim. Esquece isso, tá? Eu já entendi. Então, esse cara aí é um pecador, o que é que ele está ensinando para a gente? Chama Roberto, né? Chama Tom. É verdade, eles poderiam estar aqui em melhores condições. Mas vamos seguir. Não é? Eu lhes dou a vida eterna, e elas jamais perecerão. Ninguém as poderá arrancar da minha mão. Você entende isso? Aleluia. Mas vamos lá, avançar um pouquinho, depois eu sigo com um pouco mais de versículos, para que você veja que o que está sendo ensinado aqui tem fundamento bíblico. A salvação não é uma doutrina que alguém viajou o pensamento e estabeleceu, não. É fundamentado na palavra. Vamos lá, vamos fazer uns apontamentos. Existem duas palavrinhas, e aí, Bianca, outra sugestão para você dar, né, para sua menina, se for menina. Eu falei primeiro soteriologia, e agora, olha a sugestão, é menina? É menino? Mas você pode também. Tem. Sotério, entra, ó. Tranquilo. Mas vamos lá. Amartiologia. Esse nome é pior até de falar. Não tenta gravar. Porque a gente tem capacidade de gravar mais aquilo que é do nosso cotidiano, né? Enfim, mas você sabendo onde procurar, fica fácil. Então, nós temos essas duas palavras, e elas são complementares no estudo. Enquanto a amartiologia mostra a necessidade do homem de salvação, então a doutrina que vai mostrar para você, você é perdido. Você precisa de salvação. A soteriologia vai revelar a providência da salvação pela parte de Deus através de Cristo Jesus. Enquanto um aponta para você despertar, sair daquele negócio de que você é o cara, sabe? Descer do pedestral. A outra
Vai mostrar, olha só, entendeu que você precisa de salvação? Agora eu vou te mostrar que nada que você faça é Cristo que fez. Foi pelo que Ele fez, por mim e por você. Mas vamos lá. 3 fatores da salvação. E aí eu quero que você olhe o que eu vou falar, não é? Porque o que vai ser falado daqui por diante é algo que precisa que você reflita, em que você precisa melhorar. Eu não estou aqui apontando. Eu não estou aqui falando algo sobre você. Quando você para estudar, seja as Escrituras na leitura anual, seja no tempo a sós com Deus, seja quando você deseja se aprofundar, e aí você procura o Wagner. E o Wagner vai te orientar a fazer, não é isso, o nosso curso de teologia da nossa igreja. Enfim, não importa o nível que você deseja, você vai perceber claramente que ainda é possível que hajam melhoras significativas na forma com que nós nos relacionamos com Deus, com a vida que Ele concede, e isso é importante. Quanto mais estudamos a palavra, mais o Espírito revela algo que precisa ser melhorado. Então, 3 fatores da salvação. Primeiro fator, a graça de Deus. Segundo fator, a morte de Cristo. Terceiro, a fé do homem. Então, há uma graça, há um sacrifício e há uma fé. A graça de Deus é a origem da salvação. Foi lá no coração, foi lá na intenção, foi lá desde a eternidade. Porque eu e você podemos ter o plano A, plano B. Recentemente eu estava saindo da garagem, quando eu olho o portão, escangalhou. O condomínio tinha deixado no manual, né, que você pode. E quem disse que eu vou me atrever a abrir no manual para minha coluna dar um trac, por causa dos problemas que eu tenho? Aí o que eu tive que fazer? Quando você sai e Deus muda o plano, aí você tem que voltar. Aí eu falei assim, agora voltar numa rampa que desceu, eu vou ter que subir. Sabe aquele negócio devagarzinho? Para você não fazer aquelas, né? Plac, bateu. Então, a graça é a origem. E Deus não faz planos, e deu errado isso, senão não seria Deus. Eu e você fazemos isso. Acontece das coisas não saírem conforme planejamos. Mas tudo que Deus fez, o fez desde a eternidade. Jesus não foi algo que Ele tirou da manga. Até que não dá para você tentar achar que Deus é um mágico ou um mero jogador de pôquer que tira uma carta que Ele não tinha da manga. Não. Deus, desde a eternidade, na sua presciência, na sua onisciência, em tudo que Ele representa, tudo já estava planejado. Então, a graça é a origem, a morte de Cristo é a base, quer dizer, o fundamento. Se você pegar do Evangelho, ou se você pegar das Escrituras e você arrancar as páginas que falam do sacrifício de Jesus, você pode ter tudo. Mas você não tem exatamente o fundamento do cristianismo. Você pode ter uma filosofia, você pode, enfim. Cristo é a salvação. E a fé do homem é a condição. É claro, nós vamos ver mais adiante, a fé não é algo que você vai estudar. Você pode até estudar para conhecer, mas você não tem fé pelo que você estuda. Você não tem fé pela sua experiência, né? Roberto, como é o nome do senhor?
Pagoto. Aqui, e aqui André, o Éden. Não, a fé tem a ver com os cabelos brancos. Tem não. Até porque papai uma vez falou para minha irmã, quando ela foi fazer, na época, o curso preparatório, que é o pré-vestibular, aí o papai deixava um dinheirinho com ela e falava assim, olha só, não é para você vir de táxi todo dia, não. É quando acontecer um problema. Não tinha Uber nessa época, né? Então, está aqui, ó. Aí ela passava, às vezes, 2, 3 semanas, só numa situação que o ônibus... Enfim, ela pegava. Aí ela, pai, pode ficar tranquilo. Eu vou obedecer ao senhor e eu sempre vou pegar um táxi com os senhores de cabelo branquinho. Aí papai olhava para ela, nunca mais esqueci disso. Cuidado, porque os canalhas também envelhecem. Sabe? Então, os cabelos brancos devem, sim, trazer experiência, maturidade, equilíbrio, não é isso? Mas isso não é uma referência. Talvez um adolescente, talvez um jovem aqui, sabe, tem uma relação com Cristo maior do que nós de cabelos brancos. Tem uma fé, não é isso, mais ativada. Então, graça de Deus, origem da salvação, a morte de Cristo, a base, e a fé do homem, a condição da salvação. Quando eu falo de salvação, eu também posso pensar que a salvação ela tem dois lados. O lado divino, do que Deus opera, e o lado humano. Quando eu falo de lado divino, eu estou me referindo exatamente ao que Deus faz na salvação, e o lado humano se refere àquilo que nós devemos fazer, que é aceitar. Aceitar. Teve um ano, não um período, não foi nem um ano. Eu era convidado para pregar em igrejas 3, 4 vezes, era assim. Aí a minha mulher falou assim, André, eu não estou te vendo, hein? Aí eu dei uma diminuída, claro, né? Porque é com ela que eu durmo, vai que ela fica chateada, né? E quando você vai pregar, como você vai ministrar uma palavra que você não acredita nela? Sabe quando você não convence? É a mesma coisa alguém solteiro, sem filhos, e vai pregar para casais. Ele pode falar tudo que é realmente essência, né? Mas a gente vai dar aquela olhada falando assim, sabe de nada, inocente, né? A gente não vai ter essa percepção de que a pessoa não tem experiência. Então, existem os dois lados. A gente precisa aceitar. Nessa época, lembrei, quando você vai em igrejas, tem algumas igrejas que eles se sentem gratos pela sua presença e eles entregam uma oferta pela sua presença ali. E eu nunca recebi. Eu falava assim, não, faz o seguinte, escolhe uma família carente e compra para ela. Escolhe uma família carente e dá para ela. Faz sempre isso. Aí um dia um pastor chegou para mim e falou assim, olha só, o senhor precisa aprender a aceitar as bênçãos que Deus faz chegar às tuas mãos. Sabe que aquilo eu vi lógica nisso? Porque às vezes nós não aceitamos. Ei, querido, deixa eu dizer uma coisa para você, se você tem dúvida disso, você acompanha o que vai acontecer no Brasil na semana do Carnaval. Você vai ver multidões reunidas, multidões festejando, numa alegria que é superficial, mas eles estão lá, bebendo, se divertindo. Ou você acha que nunca chegou para eles ouvir falar de Jesus, através de uma canção, através de um pai, de uma mãe que chamou-lhe a atenção sobre os riscos do pecado? A grande maioria já ouviu falar, mas não aceitou. Então, por isso que esse lado humano, ele existe também. Você tem responsabilidade no processo. Você não é o processo, você não é a fonte, mas você tem responsabilidade. Não é? Reuni o pessoal que trabalha comigo e falei assim para eles, olha só, quem gosta de férias? Levantaram a mão.
Quem gosta de feriado, levantar a mão. Eu fui falando só coisa que é legal. Eu falei, esquece, porque esse ano nós vamos trabalhar como se estivéssemos em constante alerta na faixa de Gaza. O pau vai quebrar. Então, quero todo mundo entendendo, se você quer férias, pede transferência. Se você quer de boa ficar, pede transferência. Porque eu entendo que a nossa missão tem que ser cumprida. E bem feita, com excelência. Vamos lá. Falando de conversão, 3 elementos da conversão. Simples. Arrependimento, fé e batismo. 3 elementos. Eu devia fazer que nem o pastor Bruno. 3 elementos da conversão. Estava assistindo, né? Porque eu não pude estar aqui, não. Enfim. Aí, diga comigo. Arrependimento. Você fala alto para se ele ouvir depois, ele vê lá. Não, ele está me imitando. Entende? Tem alguém aí? Né? Então, né? Pastor, para você. Então, vamos lá. Não precisa repetir mais, não. A bagunça já aconteceu, é aquela descontraída, né? Mas vamos lá. Três elementos da conversão: arrependimento, fé e batismo. Né? Claro que esses elementos têm subelementos. Por exemplo, fé. O que a Bíblia ensina? A fé vem pelo ouvir. Ouvir a mensagem, ouvir a pregação, dependendo da tradução, ouvir a palavra de Deus. Não são elementos que você vai isolar. Até porque a teologia, como muitos ramos do conhecimento, as disciplinas se permeiam, estão ali juntas, se encontram, tem convergências. Então, vamos lá. Eu falei arrependimento. E o que é o arrependimento? A gente percebe uma coisa muito clara e fica fácil, já falei isso em outras oportunidades. Há uma diferença entre Judas e Pedro, não é isso? Ambos choraram. Hã? Ambos choraram. Só que um chorou por remorso e o resultado foi a morte. O outro chorou por arrependimento e o resultado foi salvação, foi vida eterna. Ok? Então, há diferenças. E o que é o arrependimento? Olha só, existe pelo menos, básico, 3 elementos do arrependimento. 1, reconhecimento do pecado. Quando eu me arrependo, né? Eu me olho no espelho, eu sei o que eu ando fazendo, e eu me arrependo, por reconhecer, eu me arrependo. Agora, eu reconheço, sabe quando você se sente envergonhado, porque você percebeu, o Espírito Santo falou ao teu coração, e você sabe que isso você não deve mais fazer? Eu saio daqui, de carro, abaixo o vidro, coloco um pancadão alto, sabe aquele negócio que a garotada faz? Né? Tum, tum, tum. E aí eu vou, braço para fora, passo uma menina bonita, eu... Pam, pam. Na hora que eu faço isso, eu lembro de Marcinha. Eu lembro que mais de 3 décadas. Eu lembro das meninas. Isso tudo é um filme que está voltando. Sabe aquela história de esses filmes que voltam? Você vai lá no passado? Aí você lembra que de Jesus. Aí você fala em meu lugar, o que Jesus faria? Ele não faria, pam, pam. Aí quando eu reconheço o pecado, eu me arrependo, vem aquele negócio assim dentro da gente. Ah, porque, entendi, falar assim, fica... porque nas emissoras tem pessoas que seguem a gente, né? Mas tudo bem, vou ficar... Entende? Você que é de casa, desculpe, não houve um combinado, mas vamos seguindo. Agora eu vou ficar por aqui. Até aqui pode? E até aqui? Pode? Então já sei. Está vendo? Limites, a vida precisa disso. Mas vamos lá. Eu reconheço o
pecado, eu me arrependo do pecado, e aí vem a chave, que é o terceiro passo. Sabe aquilo do Cortella que diz, quero, posso e devo? Quero. Foi Davi, olhou para aquela mulher tomando banho, né? Ela foi imprudente, mas ele, ao olhar, quero. Ele olha de novo e se enxerga e diz, posso, sou rei. Mas se ele fizesse a terceira pergunta, devo. Aí ele ouviu uma voz que ia falar dentro dele, não, Davi, sai fora, Davi, vai dar problema, Davi. Entende? Então a renúncia do pecado, que é o terceiro elemento, então eu reconheço o pecado, eu me arrependo do pecado e eu renuncio ao pecado. Sabe, a pessoa fica assim, né, eu vi falar que santidade é um processo que leva a vida toda, então, né, eu ainda tem tempo. Como se você soubesse o amanhã, né? Não tem? No Evangelho fala assim, louco, ainda hoje pedirão a sua alma. Não, eu controlo. Eu tive um amigo na polícia que ele bebia exageradamente. E ele falava assim, não, o meu carro sabe ir sozinho para casa. Ó, a forma de pensar. O carro dele sabe ir sozinho para casa. Enfim. Vamos seguir. O reconhecimento do pecado, que foi o primeiro elemento do arrependimento, está relacionado ao intelecto, à capacidade humana. Sem nunca entrar numa igreja, você não sabe o que é certo e errado, você não percebe, nem que seja pelo instinto de dizer, eu vou me dar mal nessa? Vai ficar ruim para mim? Não é assim? Essa capacidade, intelecto, a mente, o arrependimento do pecado, né? Eu reconheço, eu me arrependo, é a sensibilidade. Quando você já começa a ter algo que fala dentro de você. Entendeu? Algo que fala. Se por acaso a liderança do retiro falar com os jovens, gente, olha só, nós vamos fazer uma coisa. Um dos dias do retiro, papai e mamãe não precisam saber, nós vamos no sambão do povo. Entendeu? Aí o jovem, já começa a se animar, porque a natureza inclina para o pecado. Mas é possível que alguns comecem a conversar com o outro. Eu não gostei dessa ideia do líder não, do pastor não. Vou falar com a minha mãe, ele mandou não falar, mas eu vou falar com ela. Essa movimentação vai gerar, com certeza, mudança dentro de você. Você vai ter convicção, a sensibilidade, além de você ter certeza, além da tua mente estar apontando, sabe, dentro de você. E aqueles que, bobo, não quer ir, eu vou, é o meu líder que está levando, né? Às vezes, quando tu chega lá, você se sente deslocado. Sabe aquele lugar que você não estou sentindo? Tipo, toma, é só uma cerveja, é bom, diurético. Então você vai sentindo, o Espírito Santo vai trabalhando, e a renúncia do pecado é uma atitude volitiva. Ei, querido, é você quem tem que determinar a renúncia do pecado. Como é que você se converte sem um verdadeiro arrependimento, sem que você renuncie, que é o terceiro passo? Você sabe que é pecado, você reconhece, aí você até se arrepende, aí passa, sabe, aquele negócio fica mais anestesiado, aí você vai e faz de novo. Tem que haver renúncia. Examine-se o homem a si mesmo. É uma manhã de você se examinar. O arrependimento genuíno, ele vai gerar, só um instantinho, eu não sei o horário que está, agora o celular diz, 9h48, né? Mas vi que o pastor ficou até 10h30, né? Então eu estou meio tranquilo, né?
estou meio tranquilo. E eu espero que vocês também estejam, né? Então, vamos lá. Quando você pensa no arrependimento, é interessante você avaliar. Quando você pensa no arrependimento, olha o que a Bíblia vai falar sobre arrependimento. Para que não vos façais negligente, mas sejais imitadores dos que pela fé e a paciência herdam as promessas. Aí na escola todo mundo faz, né? Eu tenho uma filha adolescente, todo mundo. Aí toda mãe fala o quê? Você não é todo mundo. Não é assim? Então vamos lá. Olha o que Marcos vai falar. 1,15. E dizendo, o tempo está cumprido, o reino de Deus está próximo, arrependei-vos e crede no Evangelho. Você vê que tudo que eu estou falando tem estrutura bíblica, tem fundamento na palavra. Olha lá, e o arrependimento, testificando tanto aos judeus quanto aos gregos, quer dizer, é para todos. O Evangelho foi anunciado para todos. A conversão a Deus, quer dizer, quando você está dirigindo, lembrando, conversão é quando você muda a direção. Então você estava ali, vivendo do teu jeito, enfim. Aí você começa a entender que não é do teu jeito, mas é do jeito que Deus estabeleceu para nós. Está lá na palavra. Aí você precisa se voltar. Então vamos lá. E o texto segue. Testificando tanto a judeus como gregos a conversão a Deus, quer dizer, a sua mudança, a forma com que você vive e a fé no nosso Senhor Jesus Cristo. Você precisa testificar isso. Você precisa viver isso. Olha o que o texto ainda diz. Pedro falando. Arrependei-vos e cada um de vós seja batizado. É o terceiro elemento, lembra o batismo? Batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados. E recebereis o dom do Espírito Santo. Deus pode usar quem Ele quer, como quer, do jeito que quer, onde quer, pode? Mas você está entendendo? Você precisa viver um arrependimento profundo, arrependimento, fé e batismo. Olha o que Paulo vai dizer, um texto que é mais conhecido de todos, né? Romanos 12, 2. E não vos conformais com este mundo, sede transformado pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, não é isso? Então, arrependimento genuíno é renúncia ao pecado. Agora, como é que você diz que se arrependeu e você continua pecando? Ei, querido, o pecado na vida do crente, todo mundo já ouviu essa frase. É um erro de percurso. É um erro de percurso. Simples assim. Eu me lembro meu primeira semana na polícia, um senhor de cabelo branco, o cara era realmente muito esperto na polícia, ele falava assim, André, lembra sempre disso, quem faz certo faz uma vez só, não precisa voltar para corrigir, então vamos fazer certo, vamos trabalhar o que é certo, vamos lá. Então, o arrependimento genuíno é renúncia do pecado, e o arrependimento, portanto, inclui mudança de pensamento, de sentimento e de propósitos em relação ao pecado. Então não adianta. Mas olha, tem hora que eu perco a paciência, eu xingo mesmo. Tem hora que eu, sabe, a velha criatura, eu vou trocando de canal, quando eu vejo, parei nunca. Esquece, querido. Não significa que arrepende não possa vir a pecar, mas é um erro de percurso, não pode ser um hábito. Um hábito. 3 elementos da fé. Eu tinha falado do arrependimento, fé e batismo, lembra disso? Agora eu vou falar da fé. São 3 elementos. Crença, convicção
e confiança. Para que eu tenha fé, eu preciso crer, eu preciso ter convicção e ter confiança. A crença também, como eu expliquei agora há pouco, a crença está ligada ao intelecto. Quer dizer, na medida que eu leio as Escrituras, na medida que eu ouço a palavra, na medida que eu vou entendendo o jeito que Deus estabeleceu para as nossas vidas, o plano de salvação, então essa crença é o primeiro elemento da fé. Depois vem a convicção, que é aquela sensibilidade que você vai tendo maior facilidade de ouvir o Espírito Santo de Deus que habita em todo aquele que recebe Jesus como Senhor e Salvador. Espírito Santo. E depois vem a confiança, que também é outra atitude, não é isso? É outro reflexo da vontade. A vontade da gente. Então, a essência da fé salvadora é a confiança, e nela está incluído dois elementos, que é a rendição e a apropriação, sendo a rendição relacionada diretamente a Jesus como Senhor. Eu me rendo a um Senhor. Não tinha aquelas batalhas antigas? E tem até hoje. Quando um exército perdia, ele se rendia ao outro e se tornava o que dele? Escravo. É isso que nós precisamos, nos tornarmos escravos de Cristo, colocando Ele como Senhor absoluto. Então, a rendição está relacionada a Jesus como Senhor, e a apropriação está relacionada com o sacrifício que Ele fez na cruz. Você vê como salvação tem muito mais coisa do que simplesmente você dizer, agora eu estou salvo. Acho que estou salvo, penso que estou salvo, estou salvo, sou salvo. Tudo isso você tem que refletir, é para isso que você veio aqui hoje, para refletir. Dentro da salvação, nós encontramos, e nós não vamos nos aprofundar, mas vamos passar por ela, 7 doutrinas da salvação. Então, existem 7 colunas, 7 doutrinas, e eu vou falar elas, depois a gente vai tocando de alguma forma nelas. O perdão, a justificação, a reconciliação, a redenção, a santificação, a novidade de vida e a adoção. É uma sequência. Então, eu recebo o perdão. Aí isso acontece de quanto em quantos meses? Deixa eu saber, para eu saber. Não, querido. É desejo de Deus que tudo isso aconteça num único ato. Mas que muitas das vezes o homem, pela sua incapacidade, Deus permite que haja um processo. Então, veja só. Perdão, justificação, reconciliação. Não tem a reconciliação? Quando o pai fala assim, levanta aqui um instante, qual é o teu nome? Rodrigo. O pai quer fazer a reconciliação. Os meninos brigaram. Fala com o teu irmão. Aperta a mão dele. Não tem assim? Aí o pai faz o seguinte, fica abraçado até isso acabar. Aí você fica olhando, doido para dar uma cabeçada, né? Mas não dá. Aí não posso fazer isso, agora que eu lembrei. Essa aqui foi criada assim. Não foi assim? Ou você, assim não quis fazer, que fica feio pra caramba, né? Homem com homem, pelo amor, eu fiz de lado, porque é o máximo que eu aguento, entende? O máximo que eu aguento, né? Esse negócio de, não dá não. Oi? Não, aí, rapaz, aí eu ia sair de novo, né? É o ápice, né? Isso é o ápice, entende? Isso é o ápice, é verdade. Então, aí vem a redenção, rapaz, você é redimido, oh, que coisa linda. Santificação, novidade de vida, ao ponto de você ser adotado, fazer parte de uma família. Imagina isso. Você ser família de Deus. Biblicamente, a salvação é obra, só estou reforçando o que eu já falei, completamente de Deus.
na ideia bíblica, a salvação do homem, né? O homem é resgatado do estado de pecado para o estado de glória. Por isso que seremos glorificados. Teremos um corpo glorificado. Tá? Deixa eu abrir o celular, porque os versículos estão aqui. Porque se fosse fazer tudo no computador, eu ia ficar, minimiza, eu ia ficar tonto, né? Então, vamos seguindo. Quando eu falo dessas doutrinas que fundamentam, né, a salvação, eu achei uma comparação interessante na internet e eu coloquei aqui para a gente compartilhar. Como devedores, os pecadores necessitam de perdão. Vou falar deles, hein? Como devedores, os pecadores necessitam de perdão. Como criminosos, lembra da frase, nos seus delitos e pecados? Então, como criminosos, eles necessitam de justificação. Acontece muito isso, aconteceu muitas vezes na polícia. Né? Existe as excludente de ilicitude, quer dizer, o que eu fiz, se você só olhar o resultado, você cometeu um crime. Mas existe um elemento que a lei dispõe que exclui a ilicitude naquela condição. Então, matar é crime, é ou não é? Mas se for em legítima defesa, exclui a ilicitude, logo não tem crime. Então, numa troca de tiro, claro que não é assim, excluiu, acabou. Não, vai ter um processo. E no processo o juiz identifica na primeira fase dos crimes dolosos contra a vida, que a segunda fase é no júri. Então, na primeira fase, o juiz pode chegar e falar assim, não foi dessa vez que eu te peguei não, hein, André? E ele exclui a ilicitude. Pode ser também por estado de necessidade. Você pisou na mulher. Nossa, isso é horrível, pisar na mulher, né? Coloquei mulher porque é mais frágil, para que vocês tenham impacto. Mas se você quiser ter mais impacto, não é isso? Você pisou na mulher grávida. Bom, agora ficou feio mesmo, né? Isso aí, inclusive, tem que ser cortado, botar aquele negócio, né? Para sair. Então, olha o que eu estou falando. Você está num lugar, o lugar começa a pegar fogo, e você, desesperadamente, quer sair daquele lugar. Né? Aí você sai, que não quer nem saber quem está na tua frente, se é homem, se é mulher, se é velho, se é criança. Sabe o desespero? Que você perde a avaliação? Estado de necessidade. Pisar em ninguém é permitido. Quanto mais numa mulher. Sobretudo numa mulher grávida. Claro que não. Tem que ser punido. Mas, se for avaliado profundamente o estado de necessidade, é ou não é? Nós fomos prender uns caras numa ilha. E eu não gosto muito do alto mar, porque o alto mar não tem cabelo. Não tem aquela negócio de segurar no teu cabelo? Aquela coisa, não tem cabelo. Aí eu estava com o meu chefe de investigação, eu falei assim para ele, olha só, arrumamos um barco que levou a gente para a ilha. Só que a gente tinha que ir de madrugada para chegar lá antes do amanhecer e a gente cercar o local. Quanto mais você sai do cais. Só Deus e eu agora. Lembra de Lázaro? Voltei, já voltei. Só queria ver se estava atento. A minha vida é do... Sabe aquela de sair do cais? Quanto mais a gente saía, aquela luzinha que tinha no poste perto onde nós... Foi apagando. 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 E apagou. Aí eu, antes de apagar tudo, eu tinha falado para meu chefe de investigação, falei assim, olha só, repara uma coisa, eu contei o salva-vida, não tem o suficiente para a gente não. Então, se houver alguma coisa, dá tiro em todo mundo, porque o nosso salva-vida tem que estar garantido. Entende? Eu vou ficar nessa. Não, eu vou por vocês. Não. É claro, ei filho, não é para você fazer isso na escola não, tá? Não faz isso não. Sei que é adolescente, eu talvez não esteja falando da forma didática, né? Me perdoe. Ainda bem que eu não vou ao retiro para vocês não saírem dali, né? Totalmente diferente. Mas vamos lá. Então, os criminosos necessitam de justificação para aquilo que eles fizeram, para o pecado que cometeram. Como inimigo,
Nós necessitamos de reconciliação. Como escravos, necessitamos de redenção. Como corrompidos e ímpios, necessitamos de santificação. Como mortos, necessitamos de novidade de vida. E como pobres e estranhos, necessitamos de adoção. Todo esse material, tá, Wagner? Eu disponibilizo para você, quem quiser dar uma olhadinha, enfim. Porque também não é meu, aquilo que Deus dá, é isso, a gente não tem propriedade. Seguindo, soteriologia, né? O que eu recebo nesse momento? Primeiro, a redenção. É a total liberdade por meio do resgate pago por Jesus. Olha o que Pedro vai dizer em 2 Pedro 2,1. E também houve entre o povo falsos profetas, como entre vós haverá falsos doutores, que introduzirão encobertamente heresias de perdição, e negarão o Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmo repentina perdição. Querido, a redenção é a total liberdade. E o homem não tem capacidade para isso. Não tem. Não tem. Olha o que Gálatas, Paulo vai escrever, 3,13. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós, porque está escrito, maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Ele trouxe sobre si. Reconciliação. Olha a bênção que a gente recebe. Não é isso? Na salvação. Reconciliação. Agora, o relacionamento do homem para com Deus, antes pecador, agora redimido, passou de comunhão com Deus e amizade de Deus e não inimizade com Deus. O homem sem a salvação, sem o que Cristo fez, o homem sem, não é isso, todo esse processo desde a eternidade estabelecido por Deus, ele é inimigo de Deus por viver nos delitos e nos pecados. Então a reconciliação é isso, o antes pecador agora é redimido, passou a ser, não é isso, a ser algo de uma comunhão profunda e a inimizade se tornou amizade com Deus. Terceiro, propiciação. Muitos já ouviram essa palavra, mas vamos entender. Propiciação se dá, essa bênção, através do sacrifício de Cristo. A ira de Deus não está mais sobre os salvos, o castigo vindouro. Que estávamos condenados a viver. Existem três expressões que eles podem se confundir. Eu resolvi colocar aqui só para a gente lembrar um pouco. Então, existe a expressão em Cristo, Cristo em vós e com Cristo. Três expressões: em Cristo, Cristo em vós e com Cristo. Quando você usa a expressão em Cristo, você está se referindo à sua nova posição legal de crente diante de Deus. Em Cristo, é a sua nova posição legal, porque você foi justificado, então você tem uma excludente de licitude, lembra disso que nós falamos há pouco? Então, é a sua nova posição legal de crente diante de Deus. Já Cristo em vós representa a mudança de caráter do crente. Quando Cristo habita e o seu Espírito flui em nós, a mudança de caráter. Entende?
Então a gente precisa estar atento para os nossos hábitos, a gente precisa estar atento, não é isso? Para as nossas atitudes, a gente precisa estar atento. Por quê? O nosso caráter, às vezes nós apresentamos um pouco dele, as pessoas até nos olham de lado. Mas há de se convite que tem pessoas que a vida toda escondem o seu verdadeiro caráter. A vida toda. Então, o caráter, né, agora, na vida do crente, ele é transformado. Ele é transformado. Uma coisa é o que penso de você, outra coisa é o que você é. As pessoas podem até achar, não, André é tão legalzinho, né? Põe esse velhinho, né? Não gosto desse cara, sabe? Mas no meu dia a dia eu posso não ser nada, exatamente nada do que eu me faço apresentar como sendo. Eu tenho só um verniz, uma capa. Não é? E refere-se ao seu estado futuro na glorificação. Você vê como salvação tem tanto tema, tem tantas coisas que nós precisamos saber. 3 tempos da salvação: a salvação passada, presente e futura. Passada, presente e futura. A salvação passada é um fato já cumprido. O sacrifício de Jesus já foi cumprido. Diferente dos outros sumos sacerdotes que tinham que oferecer sacrifícios por eles mesmos e pelo povo ou por alguém, o sacrifício de Jesus é único e suficiente. E ele fez por nós e não por ele. Então, a salvação passada é um fato já cumprido. A salvação presente é um processo progressivo que nós vivemos, que nós também não podemos nos acomodar, nós não podemos relaxar. O que será que ele vai fazer com essa cadeira? Eu vou colocar aqui no alto, porque velho tem alguns problemas nos quadris, e aí eu já estou precisando dar ai, dói. Não, mas tá bom, pode rir, que tu vai ficar velho também, entende? Então, obrigado, filhão. Então, dentro disso, nós temos a salvação futura também, que é a esperança. Querido, se você não tem esperança, eu sempre falava isso para meus policiais, eu trago muito a experiência da polícia, que Deus também usa essa experiência, também na minha vida ministerial, também no meu relacionamento com as pessoas, enfim. E eu sempre falava para o policial assim, olha, presta atenção, eu fazia o perfil psicológico sem ser psicólogo, é pelo que a gente escutava no grampo, é pelo que a gente tinha de informação sobre aquele elemento. Então, tinham pessoas que facilmente, você precisava só fazer, ele se entregava. Mas tem gente que você poderia fazer, e ele não se entregava. Um cara que está para matar ou morrer, é diferente você lidar com uma pessoa dócil ou uma pessoa que vai ter temor do que alguém que vai, enfim, está disposto a tudo, é diferente. Então nós precisamos entender, e eu falava para eles, olha só, quando a gente a gente tem que usar estratégia diferente. Ok? Então, quando você tem esperança daquilo que está prometido, quando você sabe exatamente, né, que Deus não é homem para mentir, nem filho do homem para que se arrependa, e essa esperança vai se consolidando em você, e na esperança você não se distrai pelas circunstâncias, porque não são as circunstâncias que te definem, ok? Porque você tem esperança. E aí, como diz o outro, não é qualquer coisa que te tira do sério.
não é qualquer coisa que te faz desesperar, não é qualquer vantagem que o mundo ofereça que você se levanta ávido em aceitar, porque você tem uma esperança muito além, sabe, o que os olhos não viram, e você fica na esperança. Quem talvez já tenha feito isso, cara, o que os olhos não viram, eu fico pensando, o que os ouvidos não ouviram, as canções dos anjos na adoração ao Senhor. Entende? Essa esperança. Então, os crentes podem verdadeiramente dizer: eu fui salvo, eu estou salvo, eu serei salvo. Há em nós essa certeza. Vou falar de uma forma, são 10h14, uma forma mais breve, mas vou tocar no assunto, né, das teorias da expiação, porque o homem, ele tenta explicações, ele tende a buscar fundamentos, o homem se debruça sobre circunstâncias, sobre ciências, ele vai estruturando o seu pensamento. Então, ao longo da história, várias visões diferentes, né, sobre a questão da expiação, sobre essa questão, né, do que Deus fez por nós. Então, a grande maioria das teorias que eu vou falar não encontram apoio bíblico. Quando se debruça, a gente começa a ver que não tem um fundamento sustentável à luz da palavra. Ok? Primeira, teoria da recapitulação. Essa teoria vai defender a ideia de que Cristo reverteu o curso da humanidade, da desobediência para a obediência, e que a vida de Jesus representou todas as fases do ser humano. Está aí, recapitulação. Deixa eu fazer uma pergunta: todos serão salvos? Então, essa teoria vai dizer que o sacrifício reverteu o curso da humanidade. É isso que a gente vê? Todos ávidos da salvação, todos conscientes da importância. Então, existe, né, avaliações de que eles não encontram apoio e sustentação bíblica, né? A teoria mística, o que é essa? Ela vai dizer que a expiação foi um triunfo contra a própria natureza pecaminosa. Nessa teoria, olha só, Jesus é classificado como pecador entre os pecadores, mais um. Né? E tem uma visão também da universalidade da salvação. E nisso ela se contradiz. Nisso ela se contradiz, mais uma vez, porque não há essa universalidade de salvação. Lembra do processo? Eu preciso de me arrepender, eu preciso reconhecer o pecado. Deixa eu só abrir aqui, porque tem um verso bíblico que eu anotei. Na teoria mística. Eu vou falar os 2 versos e aí a gente vai fechando. Olha só, porque nos convia tal sumo sacerdote, inocente, imaculado, separado do pecado. Como é que Cristo é um pecador? Santo, inocente, imaculado, separado do pecado e feito mais sublime do que os céus. Olha o que João vai dizer. No dia seguinte, João viu a Jesus que vinha para ele e diz: eis o Cordeiro de Deus, falando de João Batista, que tira o pecado do mundo. Veio da parte de Deus, o Cordeiro Santo, imaculado. Então a Bíblia também diz que Cristo é o Cordeiro de Deus. Então essa teoria, né, já que a Bíblia diz que nem todos serão salvos,
e que haverá condenação eterna para os perdidos. Então, essa teoria também, ela não encontra respaldo. Aí tem a teoria do resgate pago a Satanás. Ei, querido, Deus não deve nada a Satanás. Então, nela é defendida a ideia de que o sacrifício de Jesus foi para pagar um resgate, né? Ele teria comprado a liberdade do homem. Deus não deve nada a Satanás. Então, biblicamente, a exigência do pagamento de um resgate foi uma relação da justiça de Deus e não de uma dívida de Deus com Satanás. A teoria do exemplo, essa teoria coloca a expiação de Cristo como exemplo de obediência e fé a ser seguido. Claro que a vida de Jesus é um exemplo, e eu preciso seguir o exemplo de Cristo, né? Mas não da forma com que ela é colocada. Entende? Como se, não, eu também posso. Oi? Sim. Bebe água. Não, agora você demonstrou cuidado comigo, amigo. E para quem não conhece, o seu Wagner, o diretor, sabe? Aquele que fica por trás das câmeras. Então, a teoria do exemplo ocorre a negação do estado espiritual morto e caído do homem, contradizendo a Bíblia. Quer dizer, é como se o homem por si só pudesse a salvação. Aí tem a teoria da influência moral, que é a que é mais, assim, né? Mais se aproxima, mais aceita, né? É uma teoria que também ainda não é biblicamente adequada, mas vai dizer assim, olha só que loucura. A teoria da influência moral. Claro que Cristo traz influência moral, sim ou não? Por que Deus coloca o homem em família? Para ver o que o pai faz, como referência, a mãe faz, como referência, os irmãos mais velhos, como referência. Pessoas, lideranças espirituais, o pastor da igreja, referência, claro que nós precisamos, mas aqui eles se aprofundam e aí cai numa ribanceira, dizendo que a expiação de Cristo demonstra um amor que influencia o homem ao arrependimento. Essa teoria também, ela vai negar a total incapacidade do homem. Nós temos a teoria governamental. Essa teoria resulta da ideia de que a morte de qualquer pessoa também teria o mesmo valor. Entende? Eu me entrego pelos meus filhos, eu dou um órgão, e por isso eu salvei. No sentido físico, biológico, se você faz um sacrifício desse ponto, a entregar um órgão vital seu para salvar o seu filho, a vida dele você salvou, mas não a vida eterna. Né? Eu finalizo com a teoria da substituição penal, é exatamente o que Jesus fez. Ele morreu por nós, ele se entregou por nós, ele se fez pecador por nós. Essa teoria da substituição é a que realmente encontra respaldo biblicamente falando. Ela afirma que o homem natural está morto espiritualmente em seus delitos e pecados. Já falei isso aqui. Ela também vai dizer que o homem é incapaz de qualquer ação positiva em relação à própria salvação. Não é o seu tempo de igreja, não é o quanto você lê de Bíblia, não é o que você faz, não é porque você devolve o dízimo, não é porque você, trabalha em 8 ministérios aqui na nossa igreja. Não é o que você faz, mas o que Ele fez. Então, o sacrifício de Cristo expiou a culpa, cumprindo completamente a exigência da justiça de Deus sobre o pecado. É por isso que você pode cantar todo dia, meu alvo é Cristo, sempre. É Cristo o modelo, é Cristo o Senhor, é Cristo o Salvador, é Cristo o princípio, é Cristo o fim, é Cristo o alfa, Ele é o ômega, é Ele que traz consigo a expressão Rei dos reis, Senhor dos senhores, é Cristo. Dentro da soteriologia bíblica, também se
discute o processo da interação do homem na salvação. E aí surgem duas linhas de ideias, o sinergismo e o monergismo. Nome de mais dois nomes para você, Bianca. E se alguém aqui ainda não tem filho, você que é mocinha, né? A outra ali também, os jovens ali, chama o seu filho de sinergismo, né? Ou você pode pegar uma derivação da palavra, que dá um nome bacana mesmo, né? Sinérgio. Sinérgio, vem cá, garoto. Bom isso. Sinergina, não, para menina, eu colocaria. Eu não tenho mais condições de ter filho, pela idade, a minha esposa, só se Deus fizer aquela transformação, aquela coisa de abrir a madre, não é isso? Enfim, e talvez por obra do Espírito Santo total, não é isso? Porque, mas de qualquer maneira, no sinergismo, a salvação é definida como resultado da vontade de Deus em cooperação com a escolha humana. Já o monergismo, a salvação, é obra absoluta de Deus, sem influência alguma do homem. E é claro que dessas duas linhas de ideia vai surgir aquele debate entre livre-arbítrio e, né, predestinação. E aí você vai ver como os batistas pensam, como os presbiterianos pensam, e aí tem as misturas, enfim. Não vai dar tempo da gente falar sobre isso, porque provavelmente vocês já estão olhando para o relógio, vocês já estão pensando, né? Já está chegando a hora de ir. Canta para ele. Venho aqui me despedir e dizer... Wagner, isso vai ser um encontro ou dois? Um só, né? Então eu tenho que ir. Mas se eu não finalizar, o material está aí, tem coisas bacanas, e a gente, como diz o outro, vamos que vamos, né? Então vamos lá. Eu vou falar brevemente, para que você entenda. Então, nós temos o arminianismo, que deposita ênfase, né, mais ênfase na responsabilidade do ser humano. E quais são os pontos principais? Vou falar rápido, hein? Aí quem quiser depois, pega com Wagner. Depravação parcial, quer dizer, o homem não é totalmente depravado, né? Ele, por não ser totalmente depravado, não é isso? Apesar de corrompido pelo pecado, ele é capaz de se aproximar de Deus por si só, pela sua vontade, né? Então, isso é a ideia da depravação parcial. Eleição condicional, é que Deus, pela sua presciência, elegeu os que vão ser salvos. Não é isso? E nós temos também a expiação ilimitada. Jesus morreu para todos. Para todos. Isso é parte de verdade, incluindo os que não serão salvos. Então, a gente tem que analisar a graça resistível. Posso, não posso. Aceito, não aceito. Não é isso? A queda da graça ou salvação condicional. O homem pode perder a salvação, sendo necessário, então, mantê-la. Né? Então, são visões teológicas, tá bom? Que vocês, eu sei que não tem como, num momento como esse, entender todo. Né? Então, vamos lá. Né? Então, o calvinismo, agora, eles enfatizam a soberania de Deus. E aí, quais são os pontos principais? A depravação total, não é parcial igual ao arminianismo. Não é isso? A eleição incondicional é Deus que elegeu e ponto. Expiação limitada, não é isso? Apenas para os eleitos, não é para todos, o sacrifício de Jesus. E a graça irresistível, quando Deus chama, o homem responde. Ok? Espera aí. Aí tem o pelagianismo, que vai afirmar que o homem não nasce contaminado pelo pecado. Aí a gente vai de encontro o que Paulo escreve quando diz que todos os pecados destituídos estão, não é isso? Da glória de Deus. Aí tem o semi-pelagianismo, que vai dizer que a humanidade é contaminada pelo pecado, mas não de tal forma que impeça o homem a decidir por Deus. Seria um tipo de depravação parcial, não é isso? Então nós vamos vendo diversas linhas de pensamento. Linhas de pensamento. Eu sempre falava para os meus policiais, não, a lei me diz que eu posso matar em legítima defesa, mas se você puder só aprender, não é melhor? Fala a verdade. Se você puder ter uma estrutura onde a ação preserve a vida da sociedade, da sua equipe
e daquele que vai ser objeto da ação, não é melhor que todos? Então você não pode ir assim, não, se reagir eu estou matando. Será que é assim? Somente assim? Então existe uma coisa que eu sempre falava, olha só, nem tanto ao mar, nem tanto à terra, tem o bom senso. Né? Não, a Bíblia fala que se eu amo meu filho, eu tenho que usar a vara. Você vai levar isso ao pé da letra. O garoto errou, vara. E o garoto vara. Imagina, hein? Você que está na idade, já ainda naquele período da vara comer, hein? Quem mandou você pintar esse cabelo dessa cor? Vara. Entende? É mais ou menos assim. Você está entendendo? Mas pode ficar, eu só não pinto, porque o pessoal vai achar que eu sou... Entende? Mas é bacana. Pode ter certeza que os amiguinhos da minha filha falam, rapaz, você está ótimo, só não posso eu fazer isso, que senão já era, entende? Porque durante muitos anos eu sempre assim, eu tenho que manter a minha fama de mal, entende? Aí eu não posso fazer isso. Oi? Não, a fama de mal na polícia, que os caras já olham, entende? Não é assim, misericórdia, já... não é o mal, né? É só fama, entende? Mas vamos lá, vamos seguir, mas é bacana. Mas, de qualquer maneira, imagina, só vara, e cadê o equilíbrio, o bom senso? O diálogo, o momento, né, de você chegar e conversar, de convencer, até porque o Espírito Santo, ele convence um homem do pecado, da justiça, do juízo, não fala que ele senta a vara, não. Né? A gente não pode ir só lá no Velho Testamento, tem que ir lá no Novo, ele convence. Então, vamos lá, né? Então, e como é que nós recebemos a salvação? Escutando o Evangelho, confiando completamente em Jesus, e com isso nós somos justificados e regenerados. Deixa eu ver aqui, uma coisa que eu possa, né? Deixa eu ver algo para ficar. Eu vou parar aqui, que diz assim, no tocante à salvação, confissão significa confessar publicamente a Cristo como Salvador. Sabe o batismo? É um ato solene. Mas você confessa a Cristo todos os dias pelas suas atitudes. Concorda, sim ou não? É? Porque senão o pessoal ainda vai falar assim, eu vi a foto dele no dia do batismo. Olha o testemunho. Né? Então, no tocante à salvação, confissão significa confessar publicamente a Cristo como Salvador, após crer com o coração. Então é preciso confessar e declarar, crer nele. Por quê? Crer nele sem confessá-lo é covardia. Sabe aquela história? Você nega Jesus ou será morto? Aí quando você pensa em negar, você tem que lembrar, eu já estou morto por negar a Cristo. Né? Então eu não posso negar. Então, aqui diz, crer nele sem confessá-lo é flagrante covardia, e confessá-lo sem crer é hipocrisia. Então tenhamos uma vida coerente.